João capítulo 20, versículo 10. Todo mundo achou? Amém. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhes: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isto, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu levaste, disse-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixe-me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Pode se sentar. Nós vamos frisar hoje, nós vamos extrair desta palavra, nós vamos sugar dentro deste capítulo 20, versículo 16, onde disse-lhe Jesus: Maria. E ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Nós vamos falar hoje muito do judaísmo. Hoje vai ser um culto diferente. Nós vamos falar muito da doutrina hebraica. Nós vamos falar muito do discipulado hebreu. Nós vamos falar muito da cultura dos hebreus esta noite. E nós vamos nos encontrar. Eu creio que a religião evangélica ela é extraída do judaísmo. O cristianismo ele é extraído da vida, do contexto, das histórias hebreias, hebraicas, israelitas, porque Jesus era um israelita, Jesus era um hebreu. E no final o tema vai ser essa palavra Rabone, que quer dizer mestre. Examinando a história, examinando as escrituras e meditando no livro, eu percebi que os profetas eles prezam pela educação dos judeus desde a sua meninice. Os profetas, os escribas, os rabis, eles preocupam, e é uma ordenança de Deus a educação de todo hebreu. É uma ordenança de Deus o livro de Deuteronômio, que se passe de geração a geração a história de Israel. É uma ordenança para os pais israelitas que os filhos aprendam dentro de casa, que os filhos sejam educados. E a história, a doutrina judaica, ela mostra que aos 3 anos de idade a criança ela já começa a aprender o livro Pentateuco. A Bíblia nos mostra, a história nos mostra que a partir dos 3 anos, quando a criança ela começa a ditar o livro Pentateuco e o pai já começa a ensiná-la a falar versículos bíblicos, até chegar aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, esta criança ela é mandada para uma instituição, para uma escola, como queira ser chamado, para um curso, para aprender a doutrina, o livro Pentateuco.
Ali há escribas para educarem, para ensinarem ao seu povo, porque Deus constituiu que os judeus fossem um povo separado, um povo escolhido. E eu fiquei sabendo que dos 6 aos 10 anos, todo judeu, ele lê todos os 5 livros de Moisés. Da idade de 6 anos a 10 anos, uma criança judia, uma criança israelita, ela lê 5 livros. Eu quero que vocês comecem a analisar já de antemão. Eu não sei o que Deus vai falar. Eu descobri que um judeu, ele lê 5 livros dos 6 anos aos 10 anos de idade. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E chegando aos 10 anos de idade, é feito uma seleção. Aqueles que dão menos de si, aqueles que são menos excelentes, eles retornam para sua casa e deixam de estudar a tradição numa escola e aprendem o ofício dos seus pais. Mas aqueles que sobressaem, eles continuam o estudo, e de 10 anos até 14 anos, o garoto, ele lê o livro Pentateuco até Malaquias. Para analisar uma criança judia do sexo masculino, dos 6 aos 10 anos, ele lê 5 livros. Dos 10 aos 14, ele lê 39 livros. Ele lê os 12 livros históricos, ele lê 5 livros sapienciais e depois os 17 proféticos até 14 anos. Olha aqui como é interessante, olha como é a vida do judeu, olha como é a vida do israelita, olha como é a vida do povo escolhido por Deus. E a história e a doutrina hebraica, judia, ela fala que há outra pré-seleção, que muitos que não sobressaem voltam para casa para aprenderem também o ofício. Mas aos 14 anos, esse jovem, depois de ler todos os livros pentateucos, os 39 livros, depois de gravar os 39 livros na Bíblia, porque ele não estuda, ele grava. Sabe como é o aprendizado de uma criança judia? Ele aprende gravando, falando, lendo. Ele aprende falando e ele aprende os 39 livros sem errar um tio, um ponto, uma vírgula. Olha o que é a dedicação do judeu para com a palavra de Deus. Olha o que é o amor dos judeus pela Sagrada Escritura. E a palavra fala que aos 14 anos, aqueles que sobressaem têm uma missão. Achei muito interessante e falei, vou trazer para a igreja, porque a história dos nossos irmãos, e eles vivem essa doutrina até os dias de hoje. Que aos 14 anos, aqueles que sobressaem, que são os melhores dos melhores, eles têm que procurar um rabino para discipulá-los. E depois do camarada gravar na mente 39 livros, ele tem que caçar um mestre para educá-lo. Eu achei isso interessantíssimo. Eu achei que Deus, nós estamos longe de chegar à perfeição, nós estamos muito longe de aprender. A criança, ela começa desde os 3 anos estudando a palavra dentro de casa, que o pai levanta no templo, na congregação, e também ensinando acerca das 3 festas, a Páscoa, que representa a saída de Israel do Egito, também do Pentecoste, que representa o Monte Sinai, que e os 10 mandamentos, e também a festa dos tabernáculos, que representa o povo de Israel no deserto. E aí a criança, ela vai sendo alimentada, ela vai recebendo alimento, leite espiritual.
espiritual, ela vai sendo educada. E aos 14 anos, depois de aprender tudo, ela tem que procurar um rabino, ela tem que procurar um mestre. E a doutrina hebraica, judaica, diz que este jovem, depois que acha o seu mestre, ele tem que largar o seu ofício familiar, a sua profissão, ele tem que largar tudo para seguir o seu mestre, para aprender com o seu mestre. Eu achei muito interessante o discipulado dos judeus, a obediência dos judeus. A palavra rabi, ela quer dizer aqueles que sobressaem no aprendizado. Se você for na enciclopédia dos hebreus, a palavra rabi, a palavra rabone, a palavra rabino são aqueles que sobressaem no aprendizado. Você só recebe o nome de mestre depois que você aprende. Você só recebe o nome de rabi depois que você passa por um determinado trabalho e processo de aprendizado, de obediência. Eu achei muito interessante que nós vamos falar do rabi, do rabone Jesus hoje. Nós vamos entrar na mensagem, mas eu quero que você comece a aprender como um judeu ele aprende, como um judeu ele cresce no conhecimento e na graça do Senhor. Mas com o rabone, com o rabi, Jesus Cristo, ele não foi assim. A palavra, ela nos mostra que ele não buscou os melhores dos melhores. A palavra fala que ele buscou homens que já participavam do ofício de suas famílias, de trabalhadores, de homens simples, de homens humildes. A palavra de Deus, o Evangelho de Yeshua Hamashi, eles nos mostra que Jesus buscou homens simples. Ainda que nós não acreditemos em nós, ainda que nós achemos que nós não tenhamos capacidade, Ele acredita em mim, Ele acredita em você, Ele confia em mim, Ele confia em você. Ainda que nós achamos que Ele escolhe ainda os melhores dos melhores, a palavra ela não nos diz isso, porque o apóstolo Paulo, ele diz: vede entre vós que não fostes muito chamados de nobre nascimento, homens ricos, estudiosos, mas foram a escolha da sociedade, lixo do mundo. A palavra rabi, ela quer dizer mestre. A palavra rabi, ela quer dizer professor. A palavra rabi, ela é usada para aqueles que ensinam. Se nós colocarmos a palavra rabi hoje dentro do contexto da igreja, nós vamos ver que hoje este nome ele tem muita conotação no meio evangélico. Nós podemos transferir isso para apóstolo. Hoje se dá muita ênfase em título, hoje se dá muita ênfase em nome. Nós podemos colocar hoje reverendos, nós podemos colocar hoje o missionário R.R. Soares, que trocou o seu nome era Romildo, e ele passou a se chamar missionário R.R. Soares. Então as pessoas hoje dão muito ênfase, as pessoas hoje dão muita conotação para título, para nome. Mas o rabi, no tempo de Yeshua, no tempo de Jesus, ele era dedicado a ensinar a Torá, ele era dedicado a ensinar a palavra. O rabi, ele não procurava glória para si, o rabi, ele não procurava ter nome, mas ele procurava fazer discípulos. A grande assembleia dos judeus fala que o rabi, ele tem que ter três qualidades, e ele tem que fazer três coisas importantes. A primeira é ser imparcial na doutrina. A primeira é aprender a palavra para poder ensinar, para poder
tomar cuidado, é não errar. O rabi, o mestre, ele não pode errar, ele tem que ser imparcial ao ensinar. Por isso todo pastor, por isso todo profeta, por isso todo missionário, toda missionária tem que estudar a palavra de Deus, tem que responder às ovelhas dentro do contexto bíblico. Não pode vir da mente, não pode vir de opiniões. O segundo ato do rabi é fazer talmadins. Talmadins são discípulos, porque sem talmadins, sem discípulos, a lei ela se perde na geração. Então, um dom que um mestre tem que ter é o de fazer muitos discípulos, para que a doutrina ela não morra, nem a palavra de Deus se perca. Em terceiro lugar, o rabi ele tem que aprender a cercar a palavra de Deus, ele tem que aprender a pregar. Interessante que tudo que os judeus fazem cai dentro do contexto da igreja. Ele tem que aprender a amar a palavra, proteger os mandamentos para que o povo não caia em pecado. Por exemplo, para que uma pessoa não cometa adultério, os sábios fizeram uma cerca dizendo que o homem não deveria ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, para que não caísse em tentação de adultério. Nós já pregamos isso muito na igreja. Irmão não pode andar com a irmã, varão não pode andar com varoa. Isso já é muito pregado dentro das igrejas. São doutrinas. O rabi, ele tem que aprender a fazer uma doutrina que proteja a palavra. Ele tem que aprender a ensinar dentro da palavra as pessoas andarem dentro da palavra, para não errarem, para não pecarem. São três fatores que o rabi tem que ter, e nós encontramos isso em Jesus Cristo. Nós identificamos isso no mestre Jesus, na maneira que ele educava o povo. Se nós olharmos Jesus, nós vamos ver que ele era um rabi, que Jesus ele era o rabi. Por quê? Porque quando Jesus entrou com 12 anos no templo, ele discorria e discutia com os doutores da lei. Quando Jesus entrou dentro da congregação, ele ensinava e discutia acerca do livro Pentateuco. Jesus foi ensinado pelos seus pais. Jesus passou pelo processo dos 6 anos aos 10 anos sendo educado no livro Pentateuco. Ele aprendeu a memorizar os 5 livros de Moisés. Se nós formos ver Jesus com 12 anos, ele conheceu a palavra até Malaquias. Então ele passou por este processo da escola judaica. A Bíblia relata assim, lá no Evangelho, que Jesus ele não fez a faculdade teológica dos sacerdotes, mas comprova que até os 14 anos ele conhecia, ele estudou. Porque Jesus demonstra que ele é um rabi. A história ela nos mostra que Jesus ele era imparcial, ele sabia ensinar a palavra sem destruir as pessoas. A palavra ela nos mostra que Jesus ele sabia educar as pessoas para que as pessoas não andassem no pecado. Jesus era um homem que ensinava sem fazer acepção. Ele não fazia acepção de rico, de pobre, de negro ou branco. Quer dizer, ele era verdadeiramente um rabi. Quando Maria Madalena fala Rabone, estudando aqui eu vi que ela não estava chamando Jesus de rabi ou de mestre. A palavra Rabone ela é uma vertente de Rabã. Rabã no Israel, Rabã na Judeia é
toda Israel. Quando Maria Madalena chamava Jesus de Rabone, ela estava chamando ele de Rabã, ou quer dizer, você é o líder de todo Israel, você é o rabi de toda a nação de Israel, você é o general de toda a Israel. Maria não estava chamando Jesus apenas de mestre, Maria não estava chamando Jesus apenas de rabi, Maria não estava chamando Jesus apenas de Rabone, mas de Rabã. A história fala que para o rabi chegar a ser Rabã, ele tinha que fazer 2 gerações de discípulos. E quando ele fazia conhecido todos os seus ensinamentos em Israel, até depois da sua morte ele era lembrado. Por isso Jesus é lembrado até hoje, porque ele é mais do que o mestre, porque ele é mais do que o Senhor, porque ele é mais do que o rei, porque ele é mais do que o príncipe. Ele é rei dos reis, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o todo-poderoso. Quero te mostrar hoje, nessa noite, o quanto que o discípulo ele tem que ser dedicado. Jesus foi dedicado, mostra a história. Jesus ele pode ter se estudado até os 14, mas mostra que ele memorizou toda a Torá. Você tem memorizado toda a palavra de Deus para ensinar ao povo? Você tem estudado os 5 livros de Moisés? Você tem estudado toda a Torá até Malaquias? Hoje não, a Torá ela se estende com mais 23 livros que vai até Apocalipse. Para ser um mestre, para ser um pastor, para ser um profeta, um ministro, um evangelista, tem que conhecer a palavra para ensinar as pessoas e orientar as pessoas. Tem que ser tudo à luz da palavra. O primeiro passo que um rabi ele tem que fazer é ser imparcial, e ele tem que ensinar dentro da palavra. Você tem que orientar as pessoas dentro da palavra ou fora da palavra. Você tem que buscar dentro dos ensinamentos de Yeshua, dentro da Torá de Yeshua, o Hamashi, o que Jesus quer para as pessoas, ou você tem educado as pessoas aquilo que você acha, aquilo que você pensa da sua forma. Eu vejo que Jesus ele foi dedicado para fazer a vontade de Deus. Eu vejo que Jesus ele apregoou as tábuas de Cristo na sua mente, na sua alma e no seu coração. Por isso não chamaram ele apenas de rabi, mas de Rabã, rei de Israel. Aleluia. Porque ele foi dedicado, e a história mostra que o discípulo ele tem que ser igual ao seu mestre. Há um adágio entre os judeus que vocês fiquem cobertos pela poeira do seu rabino, ou melhor, que você fique coberto pela poeira do rabino Jesus. Você está coberto da poeira de Jesus. Você tem se dedicado ao Evangelho para ensinar o outrem. Você tem meditado na palavra de Deus dia a dia. Quando um ser humano senta para te pedir uma opinião, você busca dentro da Sagrada Escritura para poder ensinar, ou você dá uma resposta do seu próprio entendimento. A criança de dia, para ser mestre, ela tinha que decoreba, ela tinha que escrever a Torá na mão para não errar, e se houvesse algum erro, ela era reprovada. Ela não ensinava fora da palavra, ela não educava
Certa vez, duas mulheres chegaram até ele. Essas duas mulheres moravam juntas, e a palavra fala que uma dormiu sobre o seu filho e ele faleceu, e ela trocou os bebês, ficou com vivo e entregou morto. E elas foram até o rei brigando, e o rei ele foi imparcial e foi sábio. Nós encontramos Jesus como rabi, como mestre. Os seus ensinos dentro da Galileia, nós encontramos Jesus. Jesus era um rabi da Galileia, ou melhor, de Galileia. Galileia e Galileia são a mesma coisa. Jesus era um rabino, e a palavra mostra que Jesus educava e ensinava o seu povo. Ele fazia discípulos. Por isso a nação de Israel teve ciúmes de Jesus, porque ele era um verdadeiro rabino. Ele tinha discípulos, e ele fez centenas de discípulos. Ele mostrou ser o verdadeiro rabino dentro de Israel. Nós encontramos Paulo. Paulo também é um rabino. E o interessante é que a palavra fala que o rabino ele não precisa fazer casamento, ele não precisa fazer sepultamento, ele só tem que estar presente na hora do divórcio, do litígio. Que eu achei interessante que a gente encontra o rabino Jesus falando acerca do divórcio, ensinando as pessoas que o homem devia se separar só em caso de prostituição. Essa lei já estava no Pentateuco. Nós vemos Paulo também ensinando os casados, e nós percebemos que Paulo também era um rabi, que a Bíblia ela foi feita para fazer rabis, mas a palavra rabi é para aqueles que aprendem. A palavra rabi é para aqueles que querem serem discípulos. A palavra mestre é para aqueles que se disponham a aprender. Rabi, segundo a enciclopédia judaica, termo hebraico utilizado como título para aqueles que se destacam pelo seu aprendizado. Termos para aqueles que se destacam para seu aprendizado. Você só vai ser o mestre o dia que você se destacar como discípulo. Você só vai ser o mestre o dia que você obedecer como discípulo. Você só vai ser o mestre o dia que você tiver vontade, o desejo de ser como seu mestre. E tem outra coisa que eu achei muito interessante. Aos 14 anos, depois de aprender toda a palavra, ele está liberado para caçar um rabino. E eu identifico isso muito com a igreja. Nós aceitamos Jesus, nós recebemos a palavra nos liberta, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e nós estamos livres para procurar o mestre. Jesus é o mestre do mestre. Mas em cada ministério, Jesus deixou o rabi, Jesus deixou o mestre, Jesus deixou um homem para pastorear a igreja. Amém, igreja? E aos 14 anos, o jovem, ele está pronto para escolher. Eu quero que vocês analisem isso. A função daqueles que aceitam a Jesus é obedecer, é ser discípulo. E eu quero que nessa noite você reflita se você tem sido discípulo nessa igreja. Se você não tem, se você se identifica com o líder da igreja que é o missionário, senão você tem que caçar o líder. Não estou te mandando embora, estou te falando com amor, senão você nunca vai crescer. Se você não se identificar comigo, se você não procurar aprender comigo, se você não dedicar a sua vida a andar comigo, você nunca vai crescer, você vai ficar parado. Se você não se dispor a ser um discípulo, se você não
você aprender a palavra de Deus. Você tem que procurar um líder espiritual para te ensinar, igreja. Eu estou te perguntando hoje que você é discípulo da igreja missionária? Você é discípulo da igreja missionária? Ou você não tem sido discípulo? Você tem prazer em estar aqui e ser discípulo dessa igreja? Se você tem prazer, se você ama essa obra, então você vai crescer e você vai ser um mestre. Porque a palavra fala que o Rabi, ele gera discípulos, ele gera talmudistas, para que estes discípulos também sejam instrutores e professores e façam mais discípulos. A função é essa: você aprende para depois ensinar. Aleluia. Eu quero falar nesta noite de discípulos. Jesus passou na beirada do mar da Galileia, no Rio Jordão, e olhou para Pedro, João, Tiago e André e disse: segue-me. A história fala que o rabino, ele encontra com um jovem de 14 anos e ele testa esse jovem, e quando vê que ele é aprovado, ele olha nos olhos dele e fala: segue-me. E aquele jovem, ele passa a ser discípulo do rabino. Eu quero te dizer nesta noite: você tem a certeza, você tem a confiança, você tem convicção que o Espírito Santo te colocou na igreja missionária restaurando vidas como discípulo. Amém. Quero que vocês olhem para dentro do meu olho. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Amém. Porque você tem uma escolha de caçar um líder, um rabino, para que você cresça e para que o Espírito Santo faça de você um líder espiritual um dia também. Vocês estão entendendo, igreja? Deus quer fazer homens e mulheres que sejam como Ele. Jesus não foi chamado simplesmente de Rabi, mas Ele foi chamado de Rabã. Em João 14, Jesus fala que aqueles que nele crê farão as obras que Ele faz, e maiores ainda. Tem gente ainda que vai te chamar de Rabã, tem gente ainda que vai te chamar de Rabi, tem gente ainda que vai te chamar de professor dos Pentateucos. Se você aprender, se você for obediente, você vai fazer discípulos, você vai gerar ovelhas, povos, nações, línguas e reinos. Você crê? Então dá glória! Jesus não quer simplesmente instrutores, Jesus não quer simplesmente levitas, Jesus não quer simplesmente pastores, Jesus não quer simplesmente missionários. Jesus quer rabãs na igreja, homens cheios do Espírito Santo, porque Ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou para o Pai, e tudo que pedires em meu nome eu os concederei. Eu quero que você saia daqui. Se você quer ser um pastor realmente, se você quer ser uma missionária realmente, se você quer ser um profeta, uma cantora, um cantor, se você quer ser um reverendo realmente, um apóstolo, que você saia daqui se perguntando: eu estou discípulo. Eu quero que você saia desta noite aqui com essa certeza: eu tenho sido discípulo do Ministério Igreja Missionária Restaurando Vidas. Eu tenho procurado andar como mestre na igreja. Olha bem para vocês verem. Mas este se destaca ao procurar o rabino. Sabe que não vai mais seguir o ofício da família, mas que dedicará a vida para ser como o rabino. A função do discípulo é aprender como mestre. Não é ensinar o mestre, nem ensinar, é aprender, para que o Senhor faça de você o mestre. Este jovem fará tudo o que seu mestre faz, estará seguindo sempre as suas pegadas,
Eu vejo que tem gente na igreja que já deixou de seguir as minhas pegadas. Eu vejo que tem gente na igreja que já não anda mais comigo. Tem gente na igreja que nem me procura mais. Não é discípulo. Não procura aprender. Se tem algum mestre aí, vai ensinar. Abre uma tenda, uma congregação. Agora, se vocês são discípulos, venham aprender, para que Deus faça de vocês verdadeiros mestres. Amém, igreja? Estará seguindo sempre as suas pegadas pelas estradas empoeiradas, sempre andando atrás do mestre. O que Eliseu fazia? Ele andava atrás de quem? Josué andava atrás de quem? Andava atrás de Deus? Josué? Eliseu andava atrás de Deus? Pedro, João, Tiago andava atrás de Deus? De Jesus. Jesus estava como homem na terra. Silas, Barnabé andava atrás de Jesus? De Paulo. Deus quer fazer de você uma grande mulher. Deus quer fazer de você uma grande profetisa. Deus quer fazer de você um grande discípulo, igreja. Mas para você receber esse título, você tem que expressar o seu aprendizado e a sua obediência. Está dentro do dicionário. Rabi, termo hebraico utilizado como título para aqueles que se destacam no aprendizado. Você só recebe um título de pastor realmente pelo Espírito Santo quando você obedece. Ah, mas eu sou pastor, eu não preciso te obedecer. Quem te falou isso? Na igreja universal tem mais de 1 milhão de pastor auxiliar, tem mais de 1 milhão de bispo auxiliar. A igreja da graça, o missionário R.R. Soares, ele é o pastor da igreja. Tem centenas, tem dezenas de pastores, de missionários auxiliares. O Davi Miranda, missionário Davi Miranda, ele é o pastor da igreja. E tem centenas de pastores, de missionários auxiliares. Vamos aprender a crescer na graça e no conhecimento, para que Deus possa fazer de ti um rabi, para que Deus possa te usar nessa terra. Você tem que aprimorizar, aprofundar o seu aprendizado. Aleluia. Eu sinto tão bem nessa mensagem e sinto tão bem que Deus está querendo dizer para nós. Deus está querendo dizer o que você quer da sua vida, meu irmão. O que você quer da sua vida, meu irmão. Você quer ser usado? Então você vai começar a aprender com o líder da igreja. Senão você vai procurar uma igreja, e lá você vai procurar um rabi, um líder espiritual que você identifique. Você vai procurar uma igreja, um instrutor, um professor que você se identifique, para que você possa aprender. Você não vai querer aprender no vento, você não vai aprender sozinho. A história mostra que há uma etapa por etapa, e há uma seleção, e o Espírito Santo ele vai aprimorando, ele vai preparando. Senão você vai passar o resto dos seus dias vendo os outros ser abençoados, vai ficar o resto dos seus dias vendo as pessoas sendo abençoadas. Talvez você goste e você ache até gostoso, mas eu não acho gostoso você ter um ministério envergonhado. Eu não acho bonito você ser envergonhado. Eu não acho bonito você não crescer, você não fazer discípulos, você não ganhar almas, porque Deus te chamou para ser um pescador de almas. Deus te chamou para ser um instrutor, um rabi, um pastor, um missionário. Deus te chamou para saquear o inferno. A partir deste domingo, dentro desta palavra, dentro da doutrina judaica, eu quero que você se examine a partir deste domingo. Eu tenho sido discípulo, aqui só tem discípulo, aqui não tem mestre. Dentro da igreja missionária só tem discípulo. O Espírito Santo colocou o missionário para ser mestre da igreja, o instrutor, o rabi da igreja.
que você aprenda a partir dessa noite a ser um discípulo. Eu quero que você faça um exame de consciência. Este estudo, futuramente, eu quero que o Senhor me dê este estudo na igreja, porque é uma pregação superficial. Eu quero que vocês tenham esse estudo. Eu quero que vocês aprendam. Aqueles que querem ser um dia mestres, aqueles que querem ser um dia rabi, aqueles que querem um dia fazer discípulo. Quem quer fazer discípulo aí? Amém. Quem quer fazer discípulo? Amém. Agora, se você já fez discípulo, você não precisa. Quem quer ganhar almas? Quem quer ganhar almas é para quem quer ser discípulo. Talvez a gente espera uma pregação pentecostal, mas Deus quer te ensinar, meu irmão. Neste domingo Deus quer te educar, Deus quer te mostrar que você é discípulo, que você é um talmadinho. Talmadinho é discípulo. Independente se você é pastor, se você é pastora, aqui na igreja todos são um talmadinho. Viu, Lu? Quando você vê um irmão aí, fala assim, como é que é talmadinho? Viu, irmão? Quando você vê um pastor, quando você vê outro pastor, fala assim, e aí, talmadinho? Todos são talmadinhos, todos são discípulos. Amém, igreja? Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Espírito Santo quer fazer de você um verdadeiro mestre, não só rabi, mas raba como ele é, porque ele diz que aquele que nele crê fará